Amém? Queridos, eu creio que, como eu falei, Deus ele tem coisas incríveis para nós. Como igreja, Deus tem algo incrível, mas Ele tem coisas incríveis de forma pessoal também. Fala a pessoa que está do seu lado, Deus tem coisas incríveis para você. Mas fala olhando bem no grão dos olhos, mas fala assim com aquele sorrisão que a pessoa assim vai ser impactada e acreditar mesmo. Então Jesus, ele tem coisas incríveis para mim e para você. Deus, ele tem coisas que vai fazer um estrago muito bom na nossa vida. Quem crê nisso? Eu creio que Jesus, ele tem coisas na nossa vida que se nós aprender e se alinhar com a vontade dele, a gente vai chegar no final da nossa vida e nós vamos ser igual Paulo. Pai, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Jesus está igual Jesus chegou lá na cruz e falou, Pai, está consumado. O meu propósito aqui nessa terra foi cumprido. Aquilo que você me falou para me fazer, eu fiz bem feito. Eu creio que esse deve ser o desejo do nosso coração também. A gente não está só, por mais que de passagem, comparado com a eternidade, mas tem que ter um propósito de eu e você estar aqui nessa terra, não tem? Tem que ter um propósito de Jesus ter escolhido eu e você para estar aqui nessa igreja, não tem? A Bíblia fala que não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu primeiro. Então você é um escolhido de Deus. Dá um sorriso de quem é escolhido de Deus. Tem que mostrar os dentes, né? Isso aí, ó, gostei. Silvano, sorrisão do Silvano ali, tá bonito. Então, nós somos escolhidos de Deus, querido. Jesus, olha que privilégio nosso estar aqui hoje à noite. Ele nos escolheu, Ele chamou eu e você. A Bíblia fala que não foi nós que amamos Ele primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Então, nós somos um privilegiado de estar aqui neste lugar. Mas algo que tem me feito questionar, e esses últimos meses, os jovens lá de lá, eles têm falado, Zé, você vai ministrar sobre aquilo de novo? Enquanto nós não aprender, vocês vão ter que ouvir bastante. É que eu tenho ministrado muito sobre isso. Porque nós sabendo de tudo isso, que Jesus ama a gente, que nós somos escolhidos de Deus, que Deus tem um plano, Ele tem um propósito para mim e para você. Eu tenho percebido que até mesmo eu que estou falando, a gente tem se posicionado de forma contrária àquilo que nós devíamos estar nos posicionando. O que eu sinto, querido, é que se nós entendendo tudo isso, que Jesus ele tem coisas incríveis, Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida e através de nós. A nossa atitude tem sido diferente de como deveria ser. É verdade, né, Theo? Ele concordou. Então, a gente precisa despertar o nosso coração. A gente precisa entender e falar, Jesus, qual é a tua vontade, porque eu quero viver de forma plena. Querido, não viva o evangelho de qualquer maneira. Não viva a vida com Cristo de qualquer maneira. Quando nós estamos aqui na igreja, não é uma parede, isso aqui, querido, é bonita, a igreja está linda, mas não significa muito. Não significa nada, na verdade. Podia ser debaixo de lá, de um lugar onde só não tivesse nada. Mas o que importa, querido, é eu e você, nós se posicionar como filhos de Deus e falar, Deus, eu quero me comportar, eu quero me posicionar para viver a plenitude daquilo que você tem para mim. Amém? Abra comigo lá em João, livro de João, capítulo 6. Isso que é muito bem conhecido esse versículo, mas é onde eu quero embasear para a gente percorrer os dois caminhos que a gente vai estar correndo hoje. João 14,6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa semana, quem aqui você já leu no mínimo 10 vezes esse versículo? No mínimo. No mínimo, eu chutei bem baixo o mínimo, né? Porque esse versículo aqui, querido, você tem placa de caminhão, tem outdoor, tem tudo. Ou seja, onde a gente procurar tem esse versículo, porque ele é muito conhecido. Mas essa semana retrasada, eu estava orando e Deus me trouxe algo diferente que eu não tinha percebido. Algo que Deus tem me mostrado, querido, que o reino de Deus ele é muito prático. Fala a pessoa que está do seu lado, o reino de Deus é prático. Às vezes eu me coloco como primeiro aí, às vezes a gente quer espiritualizar todas as coisas. Meu Deus, o reino de Deus é aquela tchumanaia toda hora, é orar em línguas para cá, sei lá, a gente quer espiritualizar demais as coisas, querido, não tem nada de errado nisso. Mas é algo que nós precisamos entender, que o reino de Deus ele é muito mais prático do que a gente imagina. Como assim, Zé? Eu vou explicar para vocês.
Primeira coisa que Jesus fala, eu sou o caminho. Em Salmos fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, isso está indicando que Jesus ele falou, eu sou o caminho, está indicando para a palavra a importância da palavra de Deus. Meu querido, eu sou o caminho, então vai para a minha palavra que você vai ter direção. Porque a minha palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Continuando aqui, eu sou a verdade. Em João 1, no capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Outra versão, no princípio era aquele que era verbo. Ou seja, aqui está falando da importância da palavra de Deus, da importância de nós entender que o reino de Deus ele é muito prático. Eu já vou chegar lá, você já vai entender. E por último ele fala, eu sou a vida. Em João 6,35 fala, eu sou o pão da vida. Então Jesus ele falou algo aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o caminho, a verdade e a vida é Jesus. E essas três coisas indicam a importância da palavra de Deus. A importância de eu e você nos mergulhar na palavra de Deus. A importância de eu e você, a gente ter uma vida na palavra de Deus. O título da minha mensagem hoje, se você está anotando, é desobediência versus obediência. Eu quero falar um pouquinho de desobediência. Lá em Gênesis 2, vamos abrir lá. Gênesis 2, 15 e 17. Gênesis 2, 15 e 17. Diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente você morrerá. Jesus, ele criou em você, ele nos chamou para quê? Para a gente ter relacionamento com ele. Adão e Eva não foi diferente. Ele criou lá Adão e Eva, e todos os dias a gente vai ler ali na palavra de Deus, o que Deus tinha com eles? Comunhão. Deus ia lá, tinha comunhão com eles, perguntava algumas coisas, enfim, Deus ele criou Adão e Eva para ter relacionamento com eles. E ele falou um negócio muito interessante, Adão e Eva, meus filhos, vocês podem comer de tudo que tiver nesse jardim. Tem um pezinho ali de laranja, você pode ir lá comer. Estou aqui imaginando que eles tinham uma laranjinha que é bom, né? Laranja, bom. Tem a maçã, falo que é maçã, não nada a ver, querido. A maçã não é boa, a maçã? Por que Jesus ia proibir de comer maçãzinha, né? Tem maçã lá, é bom. Ó, ali você tem aquele negócio lá, pode comer que é bom. Enfim, você pode fazer, ó, tá aí o jardim para você desfrutar do bom e do melhor. Deus, ele criou em você para nós viver do bom e do melhor nessa terra. Nós somos os filhos dele. Só que ele falou algo interessante, ó, você está vendo aquela árvore lá? Só não toque nela. Porque no dia em que você tocar, no dia que você comer daquele fruto lá, certamente você vai morrer. Deus ele falou, ó, meu querido, você pode se alimentar aí, aproveite, mas não toque lá, ele deu um decreto. E o que Adão e Eva, daí eu não vou entrar no caso aqui, quem foi o primeiro, né? Né, tio Davis? Vamos, né, não vou arrumar briga aqui com a mulherada, mas enfim... o que aconteceu? Adão e Eva, enfim, eu vou juntar os dois, porque são uma só carne, né? Foram lá, ajudei agora. Foram lá e comeram, enfim, eles desobedeceram a Deus. Querido, a primeira coisa que eu quero falar de desobediência. A desobediência nos afasta da presença de Deus. Fala a pessoa que está do teu lado. A desobediência te afasta da presença de Deus. O lugar mais importante da nossa vida, querido, é estar na presença de Deus. Todos concordam? Mas a coisa que pode nos afastar, e ele tem muito potencial, muita força mesmo para nos afastar da presença de Deus, é quando nós desobedecemos a palavra dele. Quando ele fala para mim e para você, meu filho, não faça isso, e nós vamos lá e fazemos, a gente está muito propício a se afastar da presença dele. Quando eu e você nós sabemos que nós devemos fazer uma coisa e não fazemos, o que acontece depois? Devia ter feito e não fiz. Isso, querido, quando ainda é coisa de boa, mas muitas vezes a gente abre porta para o pecado. Muitas vezes, por causa da nossa desobediência, a gente abre portas que vai causar um estrago muito grande na nossa vida. E sem a gente perceber essas coisas de nós desobedecer, porque não dá nada eu fazer aquilo ali, não dá nada eu desobedecer isso que Deus me falou. Isso, querido, a gente está abrindo portas de pecado, e a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê?
A morte. Então, sem a gente perceber, a gente, com a nossa desobediência, a gente está atraindo um espírito de morte para nós e a gente vai acabar morrendo espiritualmente para aquilo que Deus tem na nossa vida. A gente muitas vezes está desanimado, muitas vezes a gente está frustrado ministerialmente, muitas vezes eu e você nós estamos desconectados de Deus, não é por causa, e eu vejo isso. A gente, meu pastor não está falhando comigo, a nossa igreja não é boa nisso, a nossa igreja não é boa naquilo. Mas, querido, a gente precisa parar e olhar, cara, será que eu realmente, a culpa é do meu pastor ou são coisas que eu tenho desobedecido à palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, querido, que está aqui, é a mesma que os nossos pastores leem. É a mesma do que qualquer pessoa lê, está disponível para qualquer pessoa. Então, nós abrimos portas, querido, de pecado que vão nos levar à morte por causa da nossa desobediência. E o pior de tudo, a gente vai se afastar da presença de Deus. Abra comigo lá Isaías, a gente já vai entender melhor, Isaías 24. Isaías 24:4 diz assim: a terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes. Por quê? Desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Quantos de vocês já se sentiram murcho assim, vazio? Seja sincero, querido, desanimado. Nossa, que não aguenta mais nem ver a cara, assim, a igreja dá uns 3 calafrios. Nossa, falar de orar, Deus, fiz alguma coisa errada aqui, Deus. Então, várias vezes, querido, a gente se sente assim. Tem coisas que são tempos que a gente precisa aprender. A Bíblia fala em Oséias 2,14, eu atrairei meu amado para o deserto para lá falar com amor. Mas tem muitas coisas que eu tenho percebido até na minha vida, que eu tenho passado. Não é por causa que Deus me atraiu para aquele lugar. Não é por causa que Deus está permitindo para mim ser tratado em algumas áreas da minha vida. Mas é porque eu tenho desobedecido o decreto dele, eu tenho desobedecido a palavra dele. Então, muita coisa que a gente vive, querido, que não está certo, não está correto, não está alinhado. Nossa, meu Deus, Nossa, eu tenho orado tanto, eu tenho feito, mas não vai, minha vida parece que está empacada, parece que eu estou andando numa esteira, que caminho, corro, sou um monte, mas não saio do lugar. Parece que eu estou na minha vida assim, num lugar onde eu estou ali faz anos, eu não consigo me mexer. Eu quero dizer para você que é uma noite hoje que nós precisamos ser sinceros com Deus. Deus, você está me permitindo isso? Amém? Eu quero continuar, eu quero ser tratado nessa área. Mas se são coisas que por causa da minha desobediência eu estou neste lugar, me mostra a tua verdade, me revela a tua verdade, porque eu quero obedecer, eu quero sair deste lugar que eu estou. Tem coisas que nós passamos e nós nem precisaríamos estar passando. Quem aqui concorda? Tem coisa, quer ver um exemplo da minha vida? Quando eu casei, esse exemplo eu gosto de dar, eu casei a Raquel, aquelas turcas, mão fechada, sabe, aquela assim que, vocês sabem, né? É minha esposa ali, amada, glória a Deus que eu casei com ela. E eu era um cara que, antes de eu casar, solteiro, trabalhava, gastava meu dinheiro quer ver com comida, vocês já sabem disso, né? Vocês perceberam. Eu gosto de comer, então gastava, querido, comprava um monte de coisa, gastava o que não tinha. Então essa minha área financeira era muito funcional, muito mesmo. E eu casei com a Raquel, no começo, né, ela, meu Deus, não vamos gastar, vamos guardar dinheiro, vamos fazer toda aquela coisa, planejar a vida, que até nossa irmã acabou de dar um testemunho aqui, de ele estar planejando, está com propósito. E eu vejo assim, daí foi aquela luta no começo do nosso casamento, aquela coisa toda, meu Deus do céu. E ao que eu cheguei um dia, eu falei, Deus, não está dando certo isso aqui. O meu financeiro está tudo desequilibrado. Eu não estou devendo para quem não devia dever. Estou fazendo coisas que não deveria fazer. Estou comprando coisas sem dinheiro. E Deus me falou, meu filho, quantas vezes eu já te falei para você organizar tuas finanças? Quantas vezes eu já te falei para você não gastar aquilo que você não tem? Quantas vezes eu já te mostrei na minha palavra que você deve trazer seu dízimo e a sua oferta na minha casa? Ou seja, eu já sabia o que eu tinha que fazer. O que eu estava fazendo?
eu estava desobedecendo a Deus. E ainda eu muito na cara de pau, que a gente de vez em quando é cara de pau, quem aqui concorda? Às vezes a gente chega a Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Jesus, por que meu financeiro está essa bagunça? Acho que Jesus ele tem hora que ele fala, ai meu filho, dá vontade de pegar uma varinha boa ali, com muito amor, mas olha, Deus ele tem muita paciência com nós, né? Então, querido, eu percebi que eu estava passando essas coisas, não era por culpa, nossa, é um Deus, eu tinha que passar isso porque era um propósito de Deus eu passar isso. Não, era porque eu não obedecia a palavra dele. É porque eu não sabia que eu precisava ser exemplo nessa área. É porque eu não sabia que... eu não fazia. Eu não pegava e não aplicava aquilo que eu já aprendia. Já teve seminário de finanças na igreja lá, de como administrar o financeiro, de como fazer, e eu, cabeça dura, não fazia. Vocês estão entendendo? Que a desobediência, querido, ela só vai gerar morte. A desobediência só vai gerar confusão. E se nós não aprender como igreja a se posicionar, a gente vai viver batendo a cabeça. Tem muitas pessoas, querido, que estão há anos na igreja e não saem do lugar. Mas não é por culpa de uma pessoa grudar do lado dela e querer puxar e vamos junto. Mas é porque essa pessoa, ela fechou no mundo dela e falou, cara, eu acho que está certo, mas não, a gente sabe que não está. E essa pessoa acaba não fluindo. E a gente vê que ela não vai para a luz da palavra de Deus e ela continua batendo a cabeça com algumas coisas. Eu, muitas vezes, já fui assim. Então, a gente precisa se despertar, querido. Como igreja, aqui em Otacílio Costa, a gente se posicionar, Deus, eu quero viver a plenitude da tua vontade. Mas para isso nós precisamos aprender a viver em obediência. Amém? Uma coisa que eu tenho percebido, querido, que tem entrado dentro da igreja, e nós precisamos lutar contra isso, é o liberalismo. O que é isso, liberalismo? Adão e Eva, eu acredito que eles pensaram, e até a serpente lá, pode lá que não comer, que não vai dar nada. Muitas vezes a gente tem essa mentalidade, eu vou fazer isso porque não dá nada. Agora a gente tem uma igreja moderna, liberal, então eu posso fazer qualquer coisa que não dá nada. Querido, liberalismo sem temor pela presença de Deus vai gerar morte. A gente tem liberdade em Cristo Jesus, não temos? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Onde a presença de Deus está, ali é a liberdade. Então, a presença de Deus habita em nós, a gente vive em liberdade, a gente já foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Então, nós somos libertos, querido, a gente vive uma vida top de liberdade. Mas algo que nós precisamos entender, a gente não pode confundir liberdade em Cristo Jesus com libertinagem ou com liberalismo sem temor pela presença de Deus. Porque, eu não vou dar meu dízimo agora porque não dá nada. Acho que ninguém vai ver. Isso é a pior coisa. Ou eu não vou, sei lá, eu sei que eu tenho que amar meu irmão, mas eu não vou amar, eu vou deixar ele de lado, eu não vou resolver minha vida com ele, porque ninguém vai saber, não dá nada. Querido, você está vendo que são umas coisas sutis, mas que são muito perigosas, e que sem a gente perceber, nos afasta da presença de Deus. Então essas coisas que às vezes não dá nada, que a nossa mentalidade, não dá nada, são essas coisas que estão minando a nossa vida e nos afastando da presença de Deus. Então, eu quero encorajar você nessa noite a ter um coração mais sincero para Jesus e falar, Jesus, vem sondar minha vida aqui. Vê se é em mim algum caminho mau. Porque eu quero viver a plenitude do que você tem para mim. Deixa eu continuar aqui em Mateus 7. Abra comigo Mateus 7. 26 e 27. Davis. Mateus 7. (26) 26 diz assim: Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Quando nós agimos em desobediência, querido, a gente está construindo a casa sobre areia. E a gente acha que está construindo uma coisa bonita. Nossa, está tudo bonitinho, Zé. Pensa, minha vida está tudo alinhado, está tudo certinho. Mas se nós estamos construindo a nossa casa, a nossa vida, sobre uma vida de desobediência,
A gente está construindo essa casa sobre areia. E quem é que passa por dificuldade, por problema, por situação, por deserto? Todos nós passamos, querido. E se nós não ter construindo uma casa sobre a rocha, que é Jesus, através da obediência, as primeiras situações adversas que vêm na nossa vida vai nos afastar da presença de Deus. A palavra de Deus fala que Satanás veio para quê? Matar, roubar e destruir. Você acha que Satanás tem autoridade sobre filhos de Deus? Não tem. Você acha que Satanás ele tem autoridade para destruir uma pessoa que está vivendo em obediência? Não tem. Por que que não tem, querido? Porque essa pessoa está enraizada no Senhor, está enraizada na palavra de Deus. Essa pessoa está alicerçada na palavra de Deus em obediência. E Satanás não tem autoridade para tocar ou para fazer qualquer outra coisa nessa pessoa. Então a gente tem que se perguntar: Jesus, eu quero alinhar o meu coração com você, eu quero cumprir a plenitude da sua vontade na minha vida. Porque só assim, querido, a gente vai construir essa casa sobre a rocha, vivendo em obediência. E só assim nós vamos passar por peleia, porque se você não passa, se prepare, uma boa notícia, você vai passar, todos nós vamos passar. Mas a questão é, aonde nós estamos vivendo, em obediência ou desobediência. Porque isso vai definir se vamos ter queda ou não. Jesus chamou você, querido, para ser enraizados nele. De Adão até Jesus existia um véu que separava a humanidade do jardim, da presença de Deus, por causa da desobediência. Vocês viram o que a desobediência fez com o ser humano, com a humanidade? Vocês viram que por causa daquilo que Adão e Eva fizeram lá atrás, até Jesus vir, que demorou ali um processo, teve todo o Velho Testamento para acontecer, as pessoas não podiam entrar na presença de Deus. Era só um sacerdote uma vez por ano que ia para orar por todos os pecados de todo mundo. Ou seja, as pessoas, no modo geral, eram separadas da presença de Deus, dos santos dos santos. Por causa do quê? Da desobediência de um só homem. Mas algo isso aqui que me fascina e eu glória a Deus por isso. Lá em Romanos 5, 18 ao 21. Romanos 5, 18 ao 21. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Querido, um dia Jesus ele decidiu fazer a vontade do Pai. Um dia Jesus estava lá no Getsêmani, e ele foi orar, e ele chegou: Deus, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. O que isso significa? Que Jesus, quem acha que Jesus que foi um cara mais top que pisou nessa terra? Jesus, meu Deus, a gente está aqui por causa dele. Jesus, ele fez essa oração: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E a vontade de Deus Pai era que Ele pagasse o preço por todos nós. É que Ele pagasse um alto preço, derramando o sangue dEle, com a própria vida dEle, para que eu e você hoje pudéssemos ser justificados. Por causa da obediência de Jesus, hoje eu e você nós podemos viver uma vida extraordinária no Senhor. Vocês estão entendendo isso, querido? Por causa da obediência de Jesus, ali fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Zé, a minha vida está meio distorcida, eu não sei mais o que fazer. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele já conquistou naquela cruz tudo que nós precisamos. E sim, nós podemos ter uma vida extraordinária no Senhor.
Sim, querido, nós podemos viver uma vida top no Senhor, onde nós vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque Jesus, Ele obedeceu. Jesus, Ele falou: Pai, é você quem falou e eu quero obedecer a Tua palavra. Jesus, querido, Jesus, o cara mais top, Ele teve que aprender em obediência. Lá em Hebreus, Hebreus 5, do 8 a 10, diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Aqui não está falando do Zé pecador que foi justificado pelo sangue de Jesus, está falando de Jesus, o homem sem pecado. Embora ele sendo filho, ele aprendeu em obediência por meio daquilo que sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A gente sim, querido, pode viver uma vida top, porque Jesus aprendeu em obediência. E ele nos tornou uma fonte de vida eterna. Onde eu quero chegar hoje à noite, a gente tem dois caminhos. É como se nós estivéssemos numa... Como que é o nome? Encruzilhada. E a gente vai escolher ou viver num caminho de estagnação, querido, de desobediência, de morte, de viver longe da presença de Deus. Zé, até mesmo dentro da igreja, querido. O que tem de pessoas dentro da igreja, bem assim, ó, com uma cara que o cara olha assim: meu Deus, isso aí vai pro céu direto. Mas está aqui, querido, mas é igual um sepulcro caiado, que por fora está bonito, mas por dentro está morto. O que tem, querido, de pessoas que Jesus, ele mais lutou nos 3 anos, e até lá, quando ele já era adolescente, ele ia para a sinagoga para dar nos dedos dos fariseus. Ele detestava fariseu, ele detestava pessoas religiosas. Essas pessoas, elas achavam: não, eu vou me importar com o exterior, tá tudo certinho. Cara, você tá bem? Não tô bem. Mas na verdade estão mortos por dentro. Ou a gente escolhe correr esse caminho, essa caminhada, ou a gente vai escolher correr uma caminhada de obediência à palavra de Deus. Ou a gente vai escolher uma caminhada onde nós vamos comer o pão inteiro. O pão inteiro, querido. A igreja hoje, eu falo isso com muito amor. Eu nem sei porque que tinha que falando, mas Deus está falando, é nós. A igreja hoje, querido, é como se te imagine um pão aqui, cortasse várias fatias. Ah, eu vou comer essa fatia porque me faz bem, mas aquela outra fatia eu não vou comer. Eu vou obedecer só essa parte porque eu acho que vai me fazer bem. Mas aquela parte que eu não gosto ali, eu não vou comer. Querido, a igreja tem que aprender a comer o pão inteiro, a palavra de Deus inteira. A gente acha que nós estamos brincando, querido, com o evangelho. O evangelho, ele é muito massa, o evangelho é top, mas a gente precisa aprender a viver ele de forma intensa e de forma verdadeira. Se nós queremos viver a plenitude do que Deus tem para nós, a gente não tem que escolher partes. Ah, na célula eu vou. Ah, na célula outra vez eu não vou. Ah, buscar a Deus, eu acho que só quando tiver uma reunião de oração na igreja, mas em casa eu não quero. Querido, quando eu decidi escolher partes do pão, eu só chegava numa conclusão: que eu era a pessoa mais infeliz. Que eu achava que eu estava bem, mas na verdade, depois que eu ia ver o estrago, eu estava detonado, estragado. Mas quando eu tenho aprendido isso, querido. Eu estou sendo sincero, eu tenho aprendido. Não é assim tão fácil quanto parece. Porque nós vamos precisar tomar nossa cruz e seguir Jesus. Nós vamos precisar renunciar a coisas muitas vezes. Nós vamos precisar largar coisas que nós fazemos de errado por causa de amor a Cristo. Muitas vezes vai doer largar coisas, querido. Mas quero dizer para você que lá na frente vai valer a pena. Porque você está comendo o pão inteiro. Isso vai trazer vida, a palavra de Deus vivifica. Decida de forma prática viver em obediência à palavra, porque ela gera vida. Em Tiago 1, 22 a 25 diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se você quer ser a pessoa mais feliz, querido, comece a praticar a palavra de Deus em obediência a Ele. E último versículo, João 14, 23, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e o faremos morada nele. A maior expressão de amor minha e sua para Jesus é a obediência à palavra de Deus. Eu sinto como se essa é uma noite, querido, que Jesus quer trazer vida sobre vocês aqui. Eu sinto muito forte isso. Como se tivesse pessoas aqui que... Isso é o perigo, querido, que muitas vezes a gente já leu as palavras de Deus de Gênesis, Apocalipse várias vezes. A gente já ouviu, tá aqui todo domingo, ouviu ministração, nossa, já dá um CD assim de não sei quantas horas gravado. A gente YouTube hoje, nossa, quero ouvir, já tem tudo. A gente está ouvindo muito a palavra, vocês não concordam? Isso é bom. A gente precisa se alimentar, isso gera fé. Mas se nós for parar para somar todas as horas que nós já ouvimos de palavra, meu Deus, querido, nem sei quantas horas vai dar. Mas a pergunta que eu faço, o que isso tem feito comigo e com você? Porque ouvir, querido, qualquer pessoa pode falar e nós vamos ouvir. Mas a questão não é essa, é o que nós vamos fazer com aquilo que ouvimos na palavra de Deus. Porque só ouvir, querido, como eu falei, você pode ir para o YouTube, tem gente que ministra muito melhor do que nós aqui, que está ministrando. Nossa, meu Deus, infinitamente melhor. Você pode ir para qualquer lugar, tem pessoas aí que estão tinindo. Mas o que nós estamos fazendo, querido, com aquilo que nós estamos recebendo? O que nós estamos fazendo, querido, com o pão que nós estamos recebendo, o pão diário, a palavra de Deus? Porque se isso não gera vida em nós, eu falo isso com muito amor, a gente está vivendo qualquer outra coisa, mas não o evangelho. A palavra, ela vivifica, querido. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que divide alma e espírito, ou seja, ela é cirúrgica. Ah, Zé, eu estou com o meu casamento destruído. Querido, vai para a palavra de Deus. Ela vai trazer vida sobre o teu casamento. Ela vai dar ferramentas que você precisa para vivificar o teu casamento. Zé, eu estou com uma enfermidade. Até hoje nós vamos orar pelo pai da Paola depois. A gente está com uma enfermidade e eu não sei o que fazer. Querido, Deus, Ele falou, eu te dou autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Ou seja, a palavra de Deus já está escrita para mim, para você. Tudo que eu e você precisamos já está na palavra de Deus. Vocês estão entendendo, querido? Eu fico olhando Deus. Essa semana mesmo, eu estava, como sempre, comendo. Tava eu, o tio Adair, lá o Ricardo, gente. O tio Adair, ele fez uma gracinha, pagou um pastelzinho para nós lá no Frogs, coisa boa. E fomos lá comer lá numa tarde, acho que quinta ou sexta-feira, não lembro. E nisso nós estávamos sentados, eu fui no banheiro, eu parei no banheiro, eu fiquei pensando, Deus, tem alguma coisa errada na minha vida. Sabe quando você vai assim, indignado? Deus, eu já entreguei minha vida para você. Eu já falei que você é meu Senhor, meu Salvador. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, encontro com Deus, já fiz escola de crescimento, já estou aí, já vivendo o sonho que eu tinha, que era estar em tempo integral, estou fazendo tudo, mas parece que está faltando alguma coisa ainda, Jesus. E Deus começou a falar, filho, e o que precisa é você entender que não se trata do que você vai fazer ou não vai fazer. E eu falei, Deus, eu quero tomar a decisão mais louca. É a tua vontade mesmo que é para ser feita, então faz de qualquer jeito, nem sei no que vai dar. Mas Deus, faz a tua vontade, eu quero viver a plenitude do que você tem para mim. Eu quero viver a plenitude do que você tem no meu casamento. Eu quero viver plenitude, eu quero ver a plenitude que você tem para o meu filho, para a minha família.
Mas só que para mim viver, entender isso, eu tenho que entender que não sou eu. Então eu preciso falar: Deus, é você. Eu entrego tudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Jesus, ele falou isso. Então nós precisamos entender algo, querido, que nós temos que se posicionar a viver a palavra de Deus de forma intensa e colocar em prática a palavra de Deus, querido. Porque você pode ter certeza, você pode ir nas conferências mais top desse planeta. Porque se você não colocar em prática aquilo que você está recebendo na palavra de Deus, você vai ser a pessoa mais infeliz. Porque você ouvir, mas não colocar em prática, não faz sentido. Eu nem vou perguntar, mas quantos lembram da palavra de semana passada? Foi fácil porque sobre a visão, né? Mas eu entendi algo. Um dia eu fui no MFI, ano passado, e um pastor dos Estados Unidos, ele falou algo. Querido, a palavra é algo que é estranho. A gente ministra, chega na segunda-feira, vai dar uma desentendida. Você lembra o que eu ministrei ontem? A pessoa fala, você fica rodeando, e nem sabe o que o pastor ministrou ontem no culto. E é assim, não é? Vamos ser sinceros, muitas vezes o cara tá lá, ministrou lá quase 1 hora, você vai na segunda-feira, você nem lembra. Porque tem muita informação. Eu tenho entendido que a gente ouve bastante, querido, mas a gente pratica pouco. Eu falo isso com muito amor. Você vir na igreja, ótimo. Você está aqui na célula, ótimo. Você está, nossa, esse projeto Casa de Paz, ótimo. Mas se nós não praticar, querido, aquilo que nós estamos ouvindo e buscamos na palavra de Deus todos os dias, alguma coisa está errada na nossa vida. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar, fazendo favor?